Bem-vindos ao curso de programação Java na Prática, módulo 5, parte 3. Bom, pessoal, estamos andando, né? Vários conceitos de orientação a objetos e vamos praticar mais ainda agora. Nós vamos ver agora métodos com passagem de parâmetros. Já fizemos algo parecido no exemplo anterior, mas vamos reforçar agora, tá? A gente fez lá com o método set. Enfim, vamos em frente. Métodos com passagem de parâmetros. Cria para mim uma classe produtos. Tá aqui, ó. Classe produtos. Pausa aí, digita esse código que eu vou explicar, ok? Vamos lá, explicação linha a linha, como sempre. Na linha 1, a nossa classe pública, já bem conhecida já, né? Na linha 3, uma variável nome do tipo string. A gente já viu também esse tipo string, que é um tipo especial, que na verdade é uma classe. Vamos em frente, não vou voltar a esse assunto. Uma variável nome do tipo string. Na linha 4, uma variável peso do tipo double. Na linha 5, uma variável contador do tipo int. O que esse nosso programa vai fazer? Nós vamos criar um produto com ele, ou seja, nós vamos instanciar um objeto. Quando a gente chegar aqui na classe principal, que é a classe teste produtos, vai ficar mais claro. Eu vou explicando linha a linha ainda e depois a gente vai entender melhor aqui dentro da classe teste produtos, ok? Em frente. Na linha 7, nós temos um método chamado produto. E é aqui que eu queria chegar. Ele é void. Se ele é void, ele não vai retornar nenhum valor. Lembrando que o método que retorna o valor é um return. Tá aqui, nós temos um. Tá? Então, ele é o void, que vai manipular as variáveis. Nome dele, produto. Ok. E bem aqui são os parâmetros, esses dois parâmetros, um nome e um peso, onde o nome é do tipo string e o peso é do tipo double. Pessoal, o que isso quer dizer? Que sempre que eu instanciar um objeto, sempre que eu for chamar esse método, agora sim ficou legal, sempre que eu for chamar esse método produto, eu vou precisar informar os parâmetros obrigatoriamente. Que parâmetros são esses? O nome e o peso. Detalhe. Essa variável nome aqui, da linha 3, é variável de classe. Funciona em toda a classe. Beleza. Essa variável nome aqui, da linha 7, é uma variável local. Só funciona dentro do método produto. Essa variável peso aqui, uma variável de classe, beleza? Funciona dentro da classe inteira. Essa variável peso aqui é uma variável local, só funciona dentro do método produto, ok? Então, sempre que a gente for chamar o método produto, vamos ter que passar o parâmetro, os dois parâmetros obrigatoriamente. Então, método com passagem de parâmetro. Tem método que não precisa passar parâmetro, já vimos alguns em exemplos anteriores, e tem uns que precisam, que são obrigatórios, que é o caso aqui da linha 7. Bom, na linha 8. Na linha 8 chamamos a variável nome através da referência this. Que variável é essa? Essa daqui, que é a variável de classe. Já vimos isso também várias vezes. E atribuímos esse nome. Quem é esse nome? O nome que a gente passou como parâmetro, tá aqui ele, ó, tá? Então não confundir. This nome vai receber, quem é this nome? Esse cara aqui, da linha 3, variável de classe. Vai receber nome. Quem é esse nome? Esse cara aqui, que é a variável local que foi passada como parâmetro. Acho que ficou claro, né? Mas tem outra aqui, vamos lá, linha 9. Linha 9. This peso, quem é essa variável aqui? Tá aqui, variável peso, variável de classe, que funciona em toda a classe. Vai receber essa variável aqui, peso, que é quem? Esse peso aqui.
que é variável local, só funciona dentro do método produto e vai ser passada como parâmetro, ok? Na linha 10, contador vai receber contador mais 1, que é operador de incremento, já vimos várias vezes isso também. Lá, de novo, lá na classe teste produtos vai ficar mais claro, tá? Mas segue aí o raciocínio linha a linha. E aqui na linha 12, nós temos um método com valor de retorno. O método contador está aqui, que vai retornar para mim a variável contador. Que variável é essa daqui? Está aqui ela. Tá? Ok? Então, essa variável aqui, que é a variável de classe também, qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa não, né? Qualquer item aqui de dentro pode usar a variável contador. E lembrando que esse cara não é void é esse cara aqui, o return vai ser do tipo da variável. Variável contador é de que tipo? Int. Então, esse método vai ser do tipo desta variável. Beleza? Agora que a gente já fez essa classe aqui, a classe product, essa classe product ela é especializada em dar nome e peso a um produto e contar quantos produtos foram criados. Essa é a especialização dessa classe. Ok. Agora vamos criar a nossa classe principal. Ah, pessoal, lembrei uma coisa. Nesse método produto aqui, sempre que eu instanciar um objeto, que eu criar um produto, que eu criar um objeto, eu vou chamar de instanciar objeto, que é mais orientado a objeto, tá? Bom, sempre que eu instanciar um objeto, o contador vai ser incrementado em uma unidade. Assim, eu vou saber quantos objetos foram instanciados. De novo, vai ficar mais claro agora na classe principal. Vamos lá. Cria para mim essa classe aqui, ó. Teste produtos. Cria ela, pausa o vídeo aí, digita que eu vou explicar linha a linha. Ok? Bom, então na linha 1 a nossa classe pública, na linha 2 o nosso método min. Essa é a nossa classe principal, né? É o método min que vai ser executado e o que tem dentro dele. O que vai acontecer aqui? Eu vou criar um feijão preto, ou seja, eu vou instanciar um objeto da classe produtos, tá? Então tá aqui feijão preto, que é a variável, né? E eu vou instanciar a classe produtos com o comando new, que também nós já vimos aí em outros exemplos. Agora, feijão preto, que é a variável aqui, vai chamar o método produto. Vou voltar lá só para a gente ver ele direitinho. Tá aqui ele, ó, o método produto. Esse método precisa de dois parâmetros, né? Nome e peso, é obrigatório. E tá aqui, ó. Então, feijão preto, que é a variável, vai chamar com ponto o método produto e obrigatoriamente eu vou ter que passar dois parâmetros, que são o quê? Quais são os tipos desse parâmetro? Tá aqui, ó. O nome, que é uma string, e o peso, que é um double. Volta lá no teste produtos. Tá aqui o nome feijão, que é uma string, tem que ser entre aspas, separa por vírgula os elementos, e um double que eu botei aqui 3.5, que é o peso dele. Você bota qualquer peso aí. Eu posso fazer quantos parâmetros eu quiser, pessoal. Claro que fica inviável, por exemplo, 30 parâmetros, não existe isso, né? Fica inviável. Mas tem como botar mais parâmetros sim numa boa. Eu só botei 2, mas pode botar mais. Seguindo, feijão preto, que é a variável, acessa o método produto da classe produtos. E esse método produto pede obrigatoriamente dois parâmetros, que são o quê? Uma string e um double. String, eu botei um nome aqui, outro feijão, bota uma marca de feijão lá, por exemplo, vírgula, e o double, que é o peso, 1.7, por exemplo, ok? Então, eu criei dois feijões, eu instanciei dois objetos, beleza? Na linha 7, nós vamos instanciar um outro objeto, vamos criar um novo produto. Criei agora café torrado e instanciei esse objeto da classe produto novamente. E agora, usando a variável café torrado, eu acesso o método produto da classe produtos
onde esse método ele obrigatoriamente pede dois parâmetros, que é o nome e o peso. Nome, café, eu botei aqui café, você bota qualquer coisa, pode ser uma marca de café, por exemplo, e o peso dele 4,6, tá? Então, nesse momento, eu criei dois feijões e criei um café, ou seja, bem aqui eu instanciei dois objetos e aqui eu instanciei um objeto. Seguindo, na linha 10, agora eu fiz beterraba argentina, podia ser beterraba brasileira, né, pessoal, mas tudo bem. Bom, instanciei esse objeto da classe produtos, uso a variável para acessar o método produto da classe produtos e passo como parâmetro beterraba e o peso, que é 2.0, bota qualquer valor lá, tá? Feito isso, então eu criei dois feijões, um café e uma beterraba. Aqui eu instanciei dois produtos, aqui eu instanciei um produto, desculpa, volta. Aqui eu instanciei dois objetos, aqui eu instanciei um objeto e aqui eu instanciei um objeto. Agora sim. E agora eu botei um comentário aqui, ó. Vamos mostrar quantos objetos feijão, café e beterraba foram criados, foram instanciados, né? Com o nosso famoso system.out.println, vamos ver quantos feijões. Tá aqui de feijão, né? E eu concatenei. Feijão preto, que é a variável, que acessa agora, olha, a variável contador, pessoal. É ela, vou voltar aqui, que está recebendo, que tá recebendo o incremento, né? Vai somando um produto quando você chama o método. E bem aqui, ó, é que vai ser exibido qual é o valor atual dessa variável, tá? Aqui no método int contador. Voltando lá no teste produtos. Então eu acesso, eu pego a variável agora feijão preto e acesso contador. Tá aqui, ó. Pego a variável café torrado e acesso contador. Pego a variável beterraba argentina e acesso contador, que é a variável que está sendo incrementada. Ao executar, vamos executar agora, tá? F11. Ao executar, tá aqui, ó. Ele me diz quantas vezes eu chamei. Eu vou falar primeiro um método mais simples de entender e depois o jeito mais correto, tá? Mais orientado ao objeto mesmo. Vamos lá. Aqui, ó, quantas vezes eu chamei o método produto? Tá aqui, ó, 2 vezes, feijão preto. Então, falando corretamente agora, eu instanciei 2 objetos, tá? Do tipo feijão preto. Aqui eu chamei quantas vezes o método produto com a variável café, café torrado, tá aqui, ó, 1 vez. Então eu instanciei um objeto do tipo café torrado. E aqui mesmo raciocínio, eu instanciei um objeto do tipo beterraba argentina, ok? Feito, quem está me dando esses valores aqui, 2, 1 e 1, a variável contador, que está recebendo aqui, né? E está sendo exibida, está sendo retornada aqui no método contador. Perfeito? Deu para entender? Então, fazendo uma revisão rápida aqui, o que foi que a gente fez? Criamos uma classe contador com as variáveis nome, peso e contador. Toda vez que eu chamar o método produto, eu vou passar 2 parâmetros obrigatoriamente, nome e peso. E as variáveis de classe, nome e peso, vão receber esses parâmetros. Sempre que eu chamar esse método, sempre que eu criar um produto, né, que eu instanciar um objeto, eu vou incrementar aqui em uma unidade a variável contador. Feito isso, depois eu vou retornar contador, que vai estar com esse valor aqui, né? Aí volta lá no teste. Aqui eu instanciei os objetos, no caso do feijão preto eu instanciei 2 objetos do tipo feijão preto, aqui eu instanciei um objeto do tipo café torrado e aqui um objeto do tipo beterraba argentina. Nesse momento aqui, na linha 14, 15, 16, eu vou acessar a variável contador, que está com que valor? Depende. Se eu chamei 2, 3 vezes esse método, essa variável pega o valor x, né? Se eu chamei 4 vezes, ela vai pegar o valor 4. E quem vai me retornar
essa variável está aqui, ó, o valor dela é o método contador. Perfeito? Acho que deu para entender. Vamos em frente. Agora para o assunto métodos construtores. Muito importante esse assunto. Vamos em frente. Métodos construtores. Um método construtor, ele é um método especial que ele é chamado sempre que o objeto é instanciado. E também esse método construtor tem como característica que ele vai ter o mesmo nome da classe que está instanciando aquele objeto. Vamos usar o exemplo que fica mais claro. Cria para mim uma classe retângulo, tá aqui, ó. Cria essa classe retângulo, digita esse código aqui que eu vou explicar. Vamos lá. A nossa classe pública, aqui na linha 3, beleza? Aqui na linha 4, nós declaramos duas variáveis, altura e largura, do tipo double e encapsuladas pelo modificador private. Já vimos isso aí em exemplo anterior também. Então, essas duas variáveis aqui, private, elas só podem ser usadas por essa classe aqui, lembrando aí o nosso encapsulamento. Na linha 6, já vem o método construtor, pessoal. Tá aqui ele, ó. Como é que eu faço para reconhecer o método construtor? De cara, ele tem o mesmo nome da classe. Então tá aqui, ó, o nosso método com o nome retângulo, a nossa classe com o nome retângulo. Então esse método com o mesmo nome da classe é o meu método construtor. Sempre que eu instanciar um objeto dessa classe, nós vamos ter que passar obrigatoriamente dois parâmetros. Tá aqui, ó. Vimos isso também na aula passada, no exemplo passado. Vamos ter que passar uma altura e uma largura como parâmetro. E aí, com a referência this, né, a gente acessa essa altura aqui, tá aqui, que vai receber altura, que é essa altura aqui, que é a variável local, tá? Com a referência this, na linha 8, a gente acessa essa largura aqui, linha 4, e que vai receber essa largura aqui, que vai ser a variável local, tá ok? Então, sempre que eu instanciar um objeto dessa classe retângulo, eu vou ter que passar obrigatoriamente uma altura e uma largura para o nosso retângulo. Aqui na linha 11, nós temos agora o método que vai calcular a área do retângulo. Lá no nosso método, desculpa, na nossa classe principal, que está aqui, já já eu chego nela, vamos acessar este método, calcula a área, que é um return, que vai retornar para a gente o cálculo da área do retângulo, calculando aqui com as variáveis private, certo? Que elas estão encapsuladas. Então, nessa classe aqui, eu não posso acessar diretamente as variáveis encapsuladas. O que eu faço? Uso um método, tá aqui, ó, o método return, beleza? Então, aqui na linha 11, eu criei um método calcula a área do tipo double, que vai retornar, tá aqui o comando return, altura vezes largura. Que altura, que largura? Daqui, acessando com a referência this, ok? Vamos agora criar a nossa classe principal. Já criamos uma classe especializada, né, em obter a altura e largura do retângulo para calcular a sua área. Agora vamos para a classe principal. Cria para mim essa classe lá, ó. Aplicação calcula área. Percebe que de cara eu não posso mais instanciar um objeto, eu não posso mais criar um retângulo sem passar a altura e a largura. É obrigado, tá? É obrigatório. Vamos lá. Então eu criei a minha classe pública, normal, tá aqui, aplicação calcula área. O meu método min obrigatório.
instanciei o meu objeto. E aqui que é o lance, pessoal. Instanciei um objeto da classe retângulo e atribuí para a variável R1. Já vimos isso várias vezes. Só que para eu instanciar esse objeto, eu passo uma altura e uma largura. Se eu tirar isso daqui, ó, ele vai dar erro. Ó. Eu não posso instanciar então o objeto, eu não posso criar um retângulo sem passar a altura e a largura. Obrigado. Ok? Isso é o método construtor. Está aqui o nosso método construtor, que é o mesmo nome da classe. Volta lá para a classe principal. Então, instanciei o objeto e passei a altura e a largura. 4 de altura e... altura e largura, né? A ordem é altura e largura. 4 de altura e 5 de largura. E agora eu vou calcular, eu vou exibir aí, vou retornar o cálculo dessa área. Com o nosso system.out.println, concatena R1, que é a variável, né, aqui, que vai acessar o método. Qual é o método? Calcula a área. Está aqui, ó. O método calcula a área. E pronto, ele vai fazer esse cálculo que está aqui dentro. Ele vai multiplicar altura vezes largura. Vou executar aqui, vamos ver funcionando. Pronto, está aqui, ele calculou 4 vezes 5, 20. Vou trocar aqui o valor só para servir de exemplo. Por exemplo, 6 e 8. Salva, F11, executa. E está aqui, ele realiza o cálculo, ok? O X da questão aqui, pessoal, é te apresentar o método construtor, que é um método especial que vai ser executado sempre que se instanciar o objeto. Está aqui, né? Eu instanciei o objeto, ele já vai executar esse método para adquirir aqui a altura e a largura. E o método construtor vai ter o mesmo nome da classe, beleza? Vamos em frente, vamos agora para o próximo vídeo. Lá nós vamos continuar a falar de construtores. Te vejo lá. Tchau!